boa tarde a todos, cumprimento a professora Natália, professora Janaína e mais colegas, e vamos iniciar a nossa apresentação sobre etnografia. Nosso grupo é composto pelo João, por mim, Lucas, Luiz Fernando e Raul Omar. Então, a proposta nossa apresentação é apresentar para todos a origem e a definição da etnografia, além das características definidoras, e os tipos de etnografia, os aspectos gerais, dentre vantagens e desvantagens, os desafios que essa proposta tem para nós analisar, e, por fim, as aplicações da etnografia na administração, trazendo as vantagens e desvantagens, e além de alguns estudos que a gente vai mostrar para vocês. Então, para começo de conversa sobre a definição e a origem da etnografia, é importante a gente começar a pensar sobre esse estudo na relação de estudo de grupos, o autor, ele traz do início do século XX, no entanto, a gente pode observar também que esses relatos, eles vão além disso, que das situações que a gente pode relatar seria a Carta de Caminha, que foi importante para o processo de implantação da cultura europeia, Então, nesse processo que originou esse documento, ele, além de ser um registro documental, ele foi importante porque ele trouxe relatos daquela comunidade sobre a questão linguística, os comportamentos, informações sobre aquele território e do homem nativo na situação. Então, esse é o primeiro, a primeira origem que a gente pode ter noção sobre a etnografia. Então, para reconstruir esses diversos estágios, dos fatos também que pode ser relevantes é a antropologia, que esse estudo, ele foi importante para a definição da etnografia. Então, que a gente observou que alguns relatos dos viajantes nesses povos primitivos ajudou bastante para a origem desse estudo da etnografia. E dentre vamos dizer assim, dessas frequentes viagens, expedições, uma delas foi de um estudioso que é o Malinowski, Então, ele, um jovem polonês, que na época é estudante de antropologia, ele, além de fazer essa expedição e fazer a parada que era vista antes como provisória, ele, na oportunidade, procurou saber mais sobre o estudo e nessa situação, ele permaneceu por 3 anos numa comunidade, que é chamado de, na ilha Trambiande. Desculpe a pronunciação, mas... Então, foi a partir disso que ele começou a ter esse convívio mais direto com esse estudo dele a partir da cultura do povo que ele começou a estudar. Então, além de observar a língua nativa, que era feito antigamente, era só observação, e a partir de um tradutor era que feito o estudo. Ele não, ele passou a conhecer a língua, ele mesmo passou a ter essa comunicação, e assim ele conseguiu também construir um estudo mais estruturado, E foi aí o diferenciador desse jovem polonês que é bem conhecido hoje, porque ele, na verdade, ele foi ele que foi o principal autor da observação participante, Que o trabalho dele proporcionou até um livro, que é Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Então, nesse livro, ele traz inúmeros relatos sobre essa experiência que ele teve, e nisso, ele traz, sim, de forma técnica, essa abordagem. E assim foi o início da etnografia. Então, depois disso, depois desse estudo, que ele fez, houve-se também
começou a preconizar também a experiência direta, né, desses atores sociais para maior compreensão da realidade. Isso já por volta de 1920 e 1930, foram incorporados mais métodos de campos antropológicos, com esse fim que o estudo do Malinowski começou, né? Então, assim fosse incorporando e aprimorando mais essa parte de etnografia, né? Que trouxe como incorporação dos estudos e melhoria essa apresentação de relatos de grupos sociais. Então, a partir dessa incorporação, houve também a necessidade de incrementação de abordagens, que é o que a gente tem hoje na abordagem etnográfica, né, etnografia, que é sobre as escolas, abordagens que a gente pode ver hoje. Então, dentro dessas abordagens da metodologia, é comum a gente ver na pesquisa qualitativa as raízes plantadas na fenomenologia, com marca de interacionismo simbólico e na sociologia weberiana. Então, o senso comum é muito valorizado para a compreensão desse social, e o observador procura mais interpretar aquilo que o sujeito já havia interpretado dentro desse universo simbólico, já nas abordagens atual da etnografia. Então, esse estudo ele passou a ser mais significativo, né? E, assim, um significado maior de postura e posição metodológica de modos tradicionais de manipular os problemas de ordem essencial. Então, dentro dessa origem de etnografia, a gente pode observar isso. E, a partir disso, o livro, ele traz o quê? Que a etnografia ela pode ser vista como um projeto qualitativo, né? E dentro desse projeto pode-se alencar esse processo que a gente pode descrever e interpretar alguns elementos, que ele destaca 4 elementos, que são valores, comportamentos, crenças, linguagens, mas que também a gente pode ver que existe também, nesse contexto de grupo social, que existem também outros elementos, né? Ele ressalta esse no intuito de poder ampliar esse horizonte nesse processo de construção do projeto qualitativo, e que o produto desse projeto seria ou será, no estudo escrito, justamente essa compreensão desse grupo, né, que vive dentro de uma cultura, que compartilha essa cultura, né. Então, assim sendo, a etnografia é um projeto qualitativo em que o pesquisador descreve e interpreta esses padrões compartilhados e valores dentro dessa cultura que se constrói nesse grupo. Então, como ele falou, e agora ele também ressalta essa importância da etnografia, que a partir de uma pessoa já pode se considerar um grupo pequeno de pesquisa de etnografia. Então, ele expõe que há 2 possibilidades desse estudo, né? Dentro de um grupo menor, ele dá o exemplo de alguns professores ou alguns trabalhadores sociais, como exemplo que ele põe, ou também num grupo maior, né, que já envolve também uma holística maior, de um contexto que essas pessoas convivem. Por exemplo, ele coloca no contexto de professores em uma escola inteira, ou então um grupo de trabalhadores sociais numa comunidade. Então, essa forma que é abordada, já a gente consegue perceber a dimensão que é a etnografia. Bem, agora comigo, algumas características definidoras da etnografia. Como a Laudinéia já falou, certo? A etnografia, ela visa estudar um grupo de pessoas, certo? E aí, esse grupo de pessoas busca-se entender o quê? A cultura delas, os comportamentos sociais, e essa cultura e esses comportamentos sociais, eles vêm de uma maneira que você precisa descrever ele
por completo, né? As suas nuances, seu surgimento, como é que se desenvolve. Então, a etnografia como método, ele vem para estudar os padrões desse grupo, né? Que vai ser transcrito nesses comportamentos e em sua cultura. O que a gente tem muito, a gente escuta em teoria geral da administração, né? Quando vai falar de empresas, então o que é cultura, né? Crenças e costumes, meio que cadernetazinha de repetir. Então, o que são esses padrões? São os rituais, certo? São atividades mentais do grupo, ideias e crenças, a língua, vai se estudar a língua falada, né? Suas atividades, os sistemas ideacionais. Então, vai se estudar como essas pessoas se agruparam e se desenvolveram, o que elas têm de característico, né? Então, quando a gente fala de etnografia, busca-se estudar uma cultura intacta. E aí a gente volta para aquela ideia lá de observação participante, não participante, né, de não tornar-se um nativo. Quando a gente procura essa questão de explorar uma cultura intacta, é o quê? É uma cultura singular, certo? É um grupo singular que se desenvolveu ao longo de um tempo, isolado de outros padrões que são mais comuns da sociedade. Então, eles desenvolvem padrões, costumes, rituais diferentes, certo? Próprios deles. Então, o foco do pesquisador vai ser o quê? Vai ser explorar essas características, certo? Para poder chegar a conjunturas e teorias, algumas explicações causais desses hábitos. E aí, para isso, a função do pesquisador, a gente consegue observar mais como um instrumento científico. Ele vai levar a ciência e as teorias científicas, né, para tentar traduzir esses rituais, esses costumes, essa cultura desse grupo, certo? Então, nós temos aqui algumas questões do procedimento da etnografia, certo? E aí a gente vai separar aqui em coleta de dados, análise dos dados e o resultado. A gente vai ter na coleta dos dados, que é um trabalho muito árduo e amplo, né? A gente, para uma pesquisa etnográfica, precisa ir para o campo, então é ótimo que a gente veio depois de narrativas e outras explanações. Então, geralmente, na etnografia, a gente vai utilizar entrevistas, observações, análise de símbolos e artefatos dessa cultura ou desse grupo, como já foi falado, né? E a gente vai ter a visão do pesquisador, né? Que ele vai levar a parte da ciência. Então, a gente vai ter a visão do participante que ele vai colher, e aí é importante a gente observar aquela questão de não tornar-se nativo, né? De um pesquisador, uma observação não participante. Já que a gente está falando de culturas intactas, novamente, a gente não vai chegar com pressupostos e colocar aquilo ali e contaminar, digamos assim, a própria cultura que a gente quer analisar, a singularidade, né? Então, a gente quer analisar isso, não é só analisar um fenômeno, uma ocorrência, a gente quer analisar o fenômeno que se tornou uma cultura, né? Que se passou e permeou dentro daquele povo, daquele grupo de pessoas. Então, a gente precisa ter essa delicadeza, vamos dizer assim, nesse tipo de análise. Então, é uma complexidade que é difícil de mensurar. E aí, a gente vai ter a síntese com base científica, que o pesquisador tem, e aí a gente vai ter a interpretação da cultura geral, né? A questão que Laudinéia falou, que o pesquisador ele vai levar com seu conhecimento científico, vai observar e vai analisar o desenvolvimento daquela cultura, como ela se deu, todos os seus passos, e, é claro, ele vai interpretar de acordo com a ciência. Então, o autor coloca, certo? Se eu não me engano, ele faz a citação, Creswell faz uma citação de Walcott, que o Walcott diz que o etnógrafo ele visa chegar a um lugar novo e estranho. Por quê? Esse lugar novo e estranho não é um lugar ruim, é um lugar fantástico, na verdade. Ele está buscando exatamente o diferente dentro de tudo disso que a gente tem como cultura, relações, costumes,
Ele quer ver como aquilo se desenvolveu a ser singular nesse grupo que está sendo analisado. Então, esse é o aspecto interessante da etnografia. E o resultado, ele vai tentar exatamente ver o que a gente está falando, compreender como funciona o grupo. E ele coloca duas questões que a etnografia precisa responder, que são importantes, que é o que as pessoas nesse contexto têm de saber e fazer para que o sistema funcione. Então, vejam, são todos os mecanismos que as pessoas desse grupo precisam entender para poder coexistir e formar esse sistema, né? Para poder formar essa sociedade que vai desenvolver a cultura própria, vai desenvolver seus artefatos próprios, seus costumes próprios, certo? Então, ele quer desenvolver o princípio, o fundamento, desenvolver não, compreender o fundamento disso daí. E, é claro, a outra questão é como aqueles que estão sendo integrados ao grupo encontram o caminho de entrada, de modo que seja alcançado um nível adequado de compartilhamento. Então, é uma questão que, vejam só, enquanto ele está tentando entender o fundamento com a primeira questão, se eu insiro uma nova pessoa, como ela é formada dentro desse grupo, para ela poder se sentir parte desse grupo. Então, a gente vê e sai dessa perspectiva de que a etnografia é só uma questão de explorar indígenas, entendeu? A gente tem grupos sociais coexistindo dentro da cultura, que tem seus próprios rituais, tem os seus próprios costumes, tem suas próprias linguagens, certo? Então, não é uma questão de pegar uma cultura do zero e entender do novo, mas é entender como a cultura se transforma dentro da sociedade, dentro desses grupos, certo? Então, nós vamos ter alguns tipos de etnografia, certo? Existem vários, mas o autor separa aqui as grandes duas vertentes, vamos dizer assim, que a parte mais teórica é a realista e a crítica, mas colocar logo aqui que isso não é uma questão de importância, certo? Todas são importantes, elas só têm características singulares, e essa separação entre a realista e a crítica é uma maneira de você abordar a etnografia. Então, ele vai colocar aqui como outras, para a gente começar de trás para frente. A confessional, a história de vida, que já foi falado, né? A gente tem a etnografia feminista, a autoetnografia, visual e etc. O grupo de narrativa falou da autoetnografia, falou da história de vida, né? Então, o que é que a gente vai conseguir ter como característica singular, assim, dessas duas, que vai definir qual é o rumo? Na realista é a abordagem mais tradicional, né? Ela vai refletir a postura do pesquisador, ele vai relatar o objetivo dele em terceira pessoa, né? Uma narrativa, a gente tenta ser imparcial, esse é um aspecto muito importante. O narrador, ele vai ser um observador, como não participante, né? Tenta ser, e vai relatar a existência daquele grupo ali. Ele vai tentar se manter não contaminado, né? A gente volta à questão do não se tornar um nativo, que eu acredito que seja uma questão dificílima, assim, a gente estudar na teoria, mas colocar na prática, quando você está imerso lá, convivendo com as pessoas, é difícil. A gente vai ver porque, quando a gente passar para a crítica, eu acho que a etnografia realista, ela é bastante complicada, porque é difícil você não se deixar permear, né, e cativar pelo seu objeto de pesquisa. Para a gente que é pesquisador, né, a gente tem que ter essa paixão pelo que a gente está escrevendo. Então, quando você vai falar sobre grupos e vai pesquisar os seus costumes, é difícil você não internalizar um pouco disso. Então, é um trabalho árduo para você manter ela da maneira realista. Então, ela procura fazer o quê? Reproduzir as perspectivas do participante, né? Então, você vai ter essas perspectivas de modo observacional ou por meio de entrevistas, sem tentar contaminar, é claro, mas a palavra final é a interpretação do pesquisador, né? É ele que vai traduzir, utilizando os meios científicos e os conceitos científicos e as teorias, essas observações dele. E a gente tem a etnografia crítica, que ela vai tratar de alguns tópicos mais incisivos, como se chama de poder, prestígio, privilégio, autoridade, vai tratar de questões de classe, raça e gênero, né? Ela está ligada mais à questão da emancipação, do empoderamento, certo? E a questão principal da realista para a crítica
Não que não dê para fazer uma etnografia realista dessas outras questões, mas é muito mais difícil, porque, como a gente disse, o pesquisador ele se envolve com o objeto de pesquisa, e quando você vai tratar de questões que tentam subverter ou desafiam o status quo, você vai incutir algum tipo de inclinação política ou algum tipo de opinião na sua explanação e na sua análise. Então, por isso é dito como crítica, ela tenta observar essas questões, como já falou, de minorias, de grupos que, vamos dizer assim, estão à margem da sociedade, ou estão convivendo dentro da sociedade e não tem representatividade, né? E ele tenta empoderar esses grupos, contando suas histórias. Como já disse, desafio status quo, trata da questão mais da relação de poder e o controle, né? E busca descrever questões de desigualdade, inequidade, dominação, repressão, hegemonia e vitimização. É importante a gente frisar que essa questão de poder às pessoas, poder aos grupos, ela foi tratada ao longo da história, né? A gente vê essa frase, se alguém já assistiu algum filme, você já escutou uma frase, né, de poder para as pessoas, né? Martin Luther King tem as falas dele que são, hoje em dia, tem diversos estudos etnográficos dentro da cultura negra americana, entendeu? Que partem disso. Então, é uma questão de combate ao status quo mesmo, e de uma questão a história negra, ela vai além de classe, raça, gênero, ela meio que está dentro de todo esse espectro aí que a gente discutiu desses temas, né? E a gente consegue enxergar bem esse exemplo. Bem, agora eu passo a palavra para Luiz, que vai falar dos procedimentos metodológicos. Então, boa tarde às professoras Ana Natália e Janaína e aos demais colegas. Então, vamos trabalhar um pouquinho agora em cima de alguns procedimentos aí da pesquisa etnográfica, né? Já foi falado aí de algumas características, eu também os tipos, só que como todo método, né, o próprio nome já é autoexplicativo, né, ele tem que percorrer algum caminho ali de chegar ao produto final. E qual seria o produto final de uma pesquisa etnológica? Um retrato cultural holístico do grupo e seus participantes. Então, eu preciso ter um panorama geral do grupo. Então, esse termo holístico entende isso. Eu preciso observar todas as variáveis que compõem ali, que influenciam e que agem em cima daquele grupo e também para entender os comportamentos, né? Então, o uso apropriado dessa pesquisa é para a verificação de culturas, crenças, linguagens, comportamentos. Eu não sei se é só o meu, mas eu estou achando que o seu áudio está bem cortado. Ou é só o meu? Vocês estão... Tenta falar perto do microfone. Vou tentar colocar o microfone mais próximo da boca aqui, não sei se é esse problema. Se é o microfone ou a internet, a gente vai ver agora. Mas se Deixa eu abrir você puder recomeçar, porque aí depois eu faço o corte. Eu vou abrir a porta aqui, não sei se vai melhorar agora. Se meu filho aparecer aqui, ninguém se assusta, não. Melhorou agora? Tá cortando menos? Não adiantou nada? Melhorou. Então, o produto final aí da pesquisa, né, voltando, que eu não sei se o pessoal ouviu bem essa parte, é o retrato cultural holístico, né, do grupo. Então, eu quero verificar todas as influências e o que está acontecendo exatamente ali dentro daquele grupo. Então, o uso apropriado para esse tipo de pesquisa é para a detecção de culturas, crenças, linguagens, entender comportamentos, levantar e verificar questões do grupo. Então, essa é a grande função da pesquisa etnográfica. E ela é uma mescla de métodos, então a gente já tinha falado isso, que podem ser usados diversos métodos ali em conjunto, mas o foco em si é maior, tende a ser maior na observação participante. Porque eu tenho que me inserir no grupo para eu entender realmente o comportamento. Foi falado daquela questão de não tornar-se um nativo, né? Raul explorou da última vez. Mas eu preciso estar ali próximo, o que Flick chamava de aqui e agora, né? Observando o aqui e agora realmente dos acontecimentos. Vivendo realmente o que aquele grupo vive e verificando ali os comportamentos. Buscando superar a literatura. Então,
Se a literatura fosse suficiente, não precisaria eu ir fazer estudo de campo. Então, quando eu vou ao campo, principalmente na pesquisa etnológica, eu vou tentar confirmar alguma coisa da literatura, por isso que o superar está entre aspas, né? Superar não significa que eu sei mais que a literatura, mas superar significa que eu quero ir além da literatura, eu quero passar dela, eu quero verificar realmente o que acontece no campo. Para isso, eu tenho que buscar grupos constituídos com padrão de comportamentos e atitudes. Eu não posso buscar uma generalização onde não tem. Então, esse cuidado é que o pesquisador tem que ter. Ele não pode tender a generalizar todos os comportamentos. Muitas vezes ocorre um comportamento individual de alguém, de um integrante do grupo, e ele pode ser generalizado. Não, então, o precisa realmente de tempo para verificar. Nós vamos falar um pouco mais à frente de um exemplo. De tempo para ele poder verificar esses comportamentos e atitudes. Para levantar questões. Então, ele vai adentrar o campo buscando, em cima de questões que foram levantadas, fazer esse estudo. Então, ele cita alguns exemplos, né, de socialização, aprendizagem, cognição, dominação, desigualdade. Eu acredito que são temas realmente, além de polêmicos, né, obviamente, mas que também de detecção ali para quem está realmente presente no ambiente. E, óbvio, dentro do ambiente, ele vai tentar reunir observações do ambiente e, muito importante, do contexto. Então, o contexto de ocorrência ele não pode ser desconsiderado. Um exemplo, por exemplo, hoje, num contexto de pandemia que nós estamos. Para tudo que nós formos avaliar, nós temos que levar em conta o contexto. Assim, aconteciam algumas condutas. Hoje a pandemia ela pode ter influenciado essas condutas, com certeza. A gente vê aí diversos meios de comunicação explorando isso, né? Como mudar as atividades. A nossa própria aula aqui, né? Ela reflete o contexto da pandemia, né? Acabou sendo uma transição aí para um ensino mais distância, né? Então, temos que observar isso daí. Para exemplificar, então, tem um caso interessante citado aí no livro, que é do Straight Edge, né? Eram conhecidos como Sixers, né? Se não me engano, na década de 80. E eles surgiram como oposição ao movimento punk, né? O movimento punk, ele tinha, não como um todo, né? Uma bandeira de abuso de álcool, drogas e sexo promíscuo, né? Quem fala isso é Han Flair, né? Uma pesquisa de 2004. E esse grupo, Sixers, eles surgiram na ideia de contrapor o movimento punk. Então, ele cita um método, como ele fez para estudar esse comportamento de um grupo tão diferente, né? Assim, porque o famoso à época era o movimento punk, né? Teve muita repercussão mundial até. Mas esse grupo surgiu nessa oposição e ele se interessou em verificar como foi esse desenvolvimento desse grupo, como eles chegaram à homogeneidade, né? E inicialmente ele foi para uma descrição detalhada da subcultura. Então ele realmente adentrou aos livros, né? Buscou na literatura ali tudo que era possível sobre o grupo, levantou símbolos, o que eles usavam de músicas, slogan, o que eles acompanhavam, quem eles seguiam, quem eram os exemplos, quem eram os ídolos, e por aí vai. E para você ter uma ideia daquilo que eu falei do tempo que é necessário, ele ficou 14 anos. Então, foi um estudo bastante aprofundado. Ele afirma que foi a mais de 250 shows acompanhar esse grupo. Então, a gente vê também que exige um investimento. Com certeza, esses shows não foram de graça. Então, ele precisou também investir para acompanhar. E ele coletou ali 25, ele chama de entrevistas aprofundadas de homens e mulheres que acompanham o grupo, né? Esse grupo dos Sixers. Não vou adentrar aqui na conclusão, né, do estudo, me atendo mais à parte metodológica para realmente explicar a pesquisa etnográfica. Lucas, volta só um pouquinho, falta o finalzinho ali. E como eu disse, a gente verifica que ele fez tudo. Então, ele fez a pesquisa bibliográfica, ele fez o trabalho de campo, ele foi ao campo e, com observação participante, ele adentrou o grupo, participou durante alguns anos ali, realmente, do grupo. Pode passar, Lucas. Bom, então agora eu passo a palavra para o Raul, ele vai seguir aí com aspectos gerais, vantagens e desvantagens da pesquisa. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa pesquisa, eu vou abordar um pouco sobre os aspectos gerais da etnografia. Inicialmente, trouxe algumas vantagens desse método. O primeiro que eu queria destacar é sobre a identificação de elementos inesperados. Eu acho que, em função da possibilidade dessa interação que temos maior entre o grupo de pesquisa e o tempo demandado, a gente pode ter muitos efeitos não esperados inicialmente, que pode ser coletado no decurso da pesquisa.
Um segundo ponto é que ele aplicava em diversas áreas de conhecimentos. Assim, nós temos verificado questões de utilização na antropologia, na administração, na sociologia, na psicologia organizacionais e até outros casos práticos. Um exemplo que eu tenho eu verifiquei um documentário sobre a pesquisa no sistema prisional americano, onde os pesquisadores, junto com a equipe técnica, eles colocavam pessoas sobre escutas o tempo todo junto ao regime, para avaliar o comportamento, entender a cultura, entender a dinâmica, para poder fazer políticas públicas em função disso aí. Um outro exemplo prático. Um terceiro ponto é que ele permite a investigação de questões complexas. Por exemplo, ele permite que ocorra estudos de interações culturais, a questão de análise de situações imprevisíveis, tipo assim, que podem ocorrer em determinadas circunstâncias, elementos que sejam difíceis de aplicar no método quantitativo, que requerem um pouco mais de uma análise subjetiva. Então, ele permite que alguns pescadores falem que ele gera o que chama de uma descrição densa desse processo. O quarto ponto de vantagem que eu cito é que ele reduz, como o Lucas citou um caso bem interessante, essa perspectiva da cultura dominante. Então, assim, o que é que ele faz? Ele evita que ocorra o sufocamento da cultura dominada, né? Que geralmente é influenciado por os elementos financeiros, são os grupos economicamente mais fortes, grupos que têm mais representatividade quantitativa, mais representativa com relação à mídia, então ele permite trazer essa visão dos grupos minoritários. Eu acho que isso é outra perspectiva bem interessante desse método. Um outro ponto para citar é que ele permite uma reanálise, ou seja, um pesquisador vai ao campo, ele faz as suas coletas de dados, faz suas ponderações, tem anotado, e permite que um outro pesquisador venha se debruçar sobre os dados obtidos e ele venha identificar outros resíduos não inexplicados, outras configurações interpretativas, ele possa até vir aprofundar os seus dados baseados nesses dados coletados. Um sexto ponto é que eles são realizados no mesmo local onde ocorre o fenômeno. Então, com isso, ele permite que o resultado seja muito mais fidedigno, com menos digitações e menos ruído. E o sétimo ponto que eu gosto de citar é que ele não demanda um sistema rígido, ou seja, ele permite um fluxo de trabalho muito mais flexível. Dessa forma, ele permite uma adaptabilidade muito maior às imprevisibilidades que são decorrentes ao campo. E aí, sobre as desvantagens, o que é que a gente pode citar? Primeira é que a quantidade de tempo demandado no estudo, assim, teve o caso, por exemplo, como o Luiz citou, que eu fiz uma pesquisa em Albânia por vários anos, então, assim, pela natureza do processo etnográfico, por ser um pouco mais complexo em si, demandar uma análise mais ampla, desculpa, pessoal, mas é aqui no economia, ele demanda um certo quantitativo maior do pesquisador para ele vir a coletar os dados, gerar os dados, analisar, codificar. Então, todo esse procedimento demanda mais tempo. Ele é de difícil aplicação, por quê? Porque eles geralmente são aplicados somente para o sujeito do estudo, aquele sujeito específico. Então, ele depende muito do pesquisador que está sendo analisado. Ele pode ser reanalisado, como a gente falou no slide passado, mas não vinha a ser replicado, porque ele tem suas particulares anuências onde foi observado. Um terceiro ponto, uma desvantagem do método, é que ele demanda treinamentos extensivos. Com isso, ele requer, primeiro, uma experiência do pesquisador no que ele está desenvolvendo, um domínio do método em si, dependendo das circunstâncias, do objeto analisado, é necessário de um aprendizado do idioma, é necessário de um aprendizado de uma ferramenta prévia para poder analisar o elemento a ser estudado, entre outras demandas específicas. Um quarto ponto que eu gostaria de citar é sobre a dificuldade de obter confiança no campo. Uma vez ele estando inserido no meio a ser pesquisado, até que o grupo analisado obtenha confiança de que aquilo não vai interferir na sua particularidade. Por exemplo, vamos dizer que você vai estudar algum processo logístico de uma empresa, e aí tem uma pessoa verificar. Obviamente, uma vez que você tem um controle, um elemento externo para verificar o seu dia a dia, ele pode sentir aquilo como uma ameaça, um risco de uma advertência, de uma demissão, e aí com isso gerar um processo não normal, dar uma aceleração no seu processo e tirar a sua naturalidade. Um quinto ponto que eu gostaria de destacar é que não são apropriados para generalizações, eles são geralmente fundamentados em pequenos casos. Um sexto ponto é que ele necessita que o pesquisador atue em todas as suas etapas de pesquisa, então entra naquele aspecto da demanda de prazo, de tempo, ele demanda uma grande disponibilidade do pesquisador, desde a parte de coleta de dados, a interpretação do dado, a codificação do dado. E, por último, eu gostaria de citar sobre o risco do subjetivismo da interpretação. Como a maioria, tanto a parte de coleta, de análise, de interpretação, é feita por um pesquisador, uma vez que ele possa se sentir influenciado por suas crenças, perspectivas pessoais, isso pode gerar no resultado final. E quais são os desafios que eu gostaria de citar? Primeiro,
que ele requer uma demanda, uma transformação do pesquisador, ou seja, ele requer uma transformação gradual desse pesquisador de forma que ele possa se aderir ao momento. No exemplo que eu falei, no caso que foi estudado no sistema prisional americano, recorreu que as pessoas que estivessem em campo, eles se alimentassem como os presidiários, tivessem no regime de clausuramento como presidiário, dormissem no mesmo local. Então, isso requer uma adaptação que, muitas vezes, por limitações físicas, psicológicas, entre outros elementos, pode nem vir a ser possível. Um segundo desafio é que ele requer um delineamento para a pesquisa, ou seja, antes de iniciar o processo, entender o que esse grupo se difere dos outros. Como é que a estrutura que compõe esse processo como um todo? Quais são as regras que orientam o seu funcionamento? Quais são os padrões dessa cultura? São elementos que têm que ser determinados anteriormente para poder permitir a sua permissão no decorrer da pesquisa. Um terceiro ponto, um desafio, é que ele demanda uma participação efetiva do pesquisador, como a gente falou, ele demanda não só a interação na coleta de dados, como a interpretação e até a interação social como um todo, evitando o risco de ele se tornar um nativo, ou seja, ter sempre essa visão externa, e como chegou ao último ponto, que ele detalhar uma observação no ponto de vista do nativo, porém, sem impor suas próprias crenças e interpretações. Então, essas foram aspectos gerais que eu tenho de trazer da etnografia, que aí João vai dar início agora a alguns aspectos específicos aplicados para a administração. Boa tarde a todos. Obrigado, Raul. Eu já peço desculpas que eu estou um pouco rouco, né, mas estou bem, não se preocupe, estou bem. A gente tem que falar logo que está bem, né, quando está rouco assim. Bom, então, dando continuidade à apresentação do grupo, o nosso foco agora é discutir a aplicação da etnografia à administração. E a primeira pergunta que qualquer administrador fora da academia que ouvisse a expressão etnografia, antropologia, o que diabos eu vou querer isso na minha empresa? Por que eu vou perder tempo com isso? Então, o que eu vou dar aqui é uma perspectiva essencialmente funcionalista. Não pretendo sair da perspectiva funcionalista. A etnografia aplicada à administração é indivisível do exercício da administração. É uma coisa que você não tem como fugir desse método, não importa qual a sua área. Se você é gestor, você vai ter que ter alguma experiência, mesmo sem saber que teve, com o processo etnográfico. Você está se inserindo em grupos e culturas, entendendo a dinâmica desses grupos, os símbolos, enfim, toda uma interação. E por que aplicar? A gente vê na literatura 4 pontos fundamentais. Primeiro, identificar as necessidades reais do negócio. Veja bem, você não pode identificar as necessidades do seu negócio perguntando ao cliente o que ele quer. O cliente não sabe. Muitas vezes ele não sabe. Dizem que o Henry Ford falou, ele não falou isso, pelo menos eu li 3 biografias dele, nunca fui registrado, que ele falou, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam de mim, elas teriam respondido cavalos mais rápidos. Ninguém teria respondido automóvel. Então, obviamente que a pesquisa de mercado, com perguntas racionais e objetivas, ela apenas toca na superfície daquilo que a pessoa sente, deseja e anseia, enquanto que a pesquisa etnográfica pode cavar bem mais fundo nas relações entre as pessoas, no seu consumo, nas suas relações pessoais, nas suas relações grupais, que elas mesmas nem se atentam. E isso aí faz com que você possa entender o verdadeiro cliente. Qual é a necessidade realmente que você está, por exemplo, suprindo com o seu produto? Muitas vezes a gente vê empresas falindo por aquilo que o Theodore Levy chamou de miopia de marketing, quando ela se foca no produto ao invés de se focar na necessidade. Isso é falta de uma análise etnográfica. Se a Kodak tivesse feito uma análise etnográfica, ela teria com certeza comprado a patente da câmera digital, não teria passado à frente. Por quê? Porque o serviço da Kodak não era vender filmes, não era vender filmes, era gravar sonhos. E com o comportamento das pessoas, se veria que as pessoas estavam mais preocupadas em gravar de forma eficiente do que simplesmente comprar filmes e rolos de filmes, enfim. Então, você entende seu cliente verdadeiramente, você desenvolve o seu modelo de negócio, voltado realmente para um plano de longo prazo, e você consolida a sua diferenciação, a diferenciação através de estratégia competitiva. Você consegue, muitas vezes, encontrar um nicho de mercado que antes não havia sido contemplado, ou um espaço para você poder competir. Não é naquilo que, na vantagem competitiva que Porter fala, que você pode ter vantagem de custo, de qualidade ou de nicho. E a pesquisa etnográfica ajuda justamente nesse terceiro ponto. Próximo slide, por favor. Em termos de vantagens e desvantagens, já foi muito bem apresentado anteriormente.
eu vou colocar de forma bem resumida, deixo aqui as referências, mas a vantagem é isso aí que eu já mencionei, né? Essa capacidade de observar em loco, de entrar profundamente nas organizações, entender a reação das pessoas, ajudar gestores a se tornarem melhores líderes, ajudá-los até mesmo a entender os anseios tanto dos clientes como também dos funcionários, quer dizer, você trabalha internamente e externamente, mas possui desvantagens, obviamente. A principal delas, eu diria, aliás, a literatura diz que a principal é o custo. Né? O custo é muito amplo. Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Eu tenho 5 anos para fazer uma pesquisa de mercado? Claro que eu não tenho. Eu não posso esperar 5 anos para poder ter uma visão clara do que o mercado quer. E o problema é que você não sabe se em 5 anos você vai ter essa visão clara do mercado, porque você não sabe quando é que é realmente o fim da pesquisa etnográfica. Quando é que realmente você pode dizer, eu estou satisfeito? Então, isso aí, claro que apresenta desvantagens. Mas as grandes corporações estão investindo pesadamente nesse nicho, nesse segmento, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Né? Se puder passar, por favor. Aqui estou tentando dar uma perspectiva histórica. A gente vê a etnografia, muitas vezes, sem que o pesquisador se expresse como pesquisador etnográfico, ou se apresente como tal. Né? A questão, por exemplo, do Elton Maio, que eu coloquei aqui, etnografia acidental, essa expressão é minha, então eu peço até desculpas se ela não é exata, mas por que eu chamo de etnografia acidental? Porque as experiências de Hawthorne, elas começaram como baseadas no paradigma do homem econômico. Ou seja, as experiências de Hawthorne, elas queriam ver a influência da iluminação no ambiente na produtividade de trabalhadores. Só na terceira fase da pesquisa é que eles perceberam que a iluminação do ambiente não tinha tanto efeito quanto os aspectos sociais, as interações humanas dentro daqueles grupos. E então eles começaram a observar e a participar e a entrar e ver essas interações e a criar um novo paradigma, né, que veio complementar o paradigma do homem econômico. Né? Quer dizer, você parte muitas vezes de uma perspectiva e você chega em outra. Por quê? Porque a etnografia acidentalmente lhe mostrou o caminho. Né? Mesmo que não tenha sido uma pesquisa, a gente pode ver muitas falhas metodológicas nessa pesquisa, mas há elementos etnográficos. O próximo slide, por favor. Eu acho que a contribuição de Mary Parker Fuller para a administração, dentre muitas que ela fez, como eu acho que uma das principais pensadoras, é justamente ter começado uma abordagem que pode ser considerada etnográfica ainda no início aí do século XX, quando isso nem era considerado útil ou esperado do administrador. Né? Então, ela desenvolveu o trabalho dela como assistente social em Roxbury, em Boston. Né? Hoje, quem for em Boston, é uma cidade maravilhosa, linda, rica, mas Boston, no início do século XX, era uma favela ambulante. Né? Imaginem umas cidades portuárias naquele tempo, como era difícil a situação. E ela desenvolveu suas teorias acerca da motivação e da dinâmica dos grupos, baseado na interação com as pessoas. Quer dizer, ela foi uma mulher infinitamente à frente do seu tempo, porque ela, através da observação do trabalho, ela negou o próprio paradigma do homem econômico. Ela tem uma contribuição imensa. Outra contribuição, agradecendo já aí a passagem dos slides, Peter Drucker, eu diria que esse também o termo etnógrafo das organizações é meu, então peço perdão se não é muito preciso, mas por que eu chamo ele disso? O primeiro livro que Drucker publicou, O Fim do Homem Econômico, The End of Economic Man, não foi um livro de administração, foi um livro de ciência política. Drucker foi um dos primeiros pensadores a mapear o totalitarismo na Europa e a mostrar o que iria acontecer com a ascensão do nazismo. Então, ele já previa aí, antes assim, logo depois da ação de Hitler, ele já previa aí a solução final, previa o recrudescimento das democracias, através da observação da sociedade vienense. Né? Viena era um dos centros culturais do mundo. Né? Esse livro, O Fim do Homem Econômico, é tão importante que o próprio Friedrich Hayek, no livro O Caminho da Servidão, cita o Peter Drucker, usa Drucker como uma das referências. Então, quer dizer, nós temos aí um pensador de administração que, antes de tudo, foi um pensador da sociedade. Né? E pouca gente conhece isso aí. Ele também foi um bom romancista, tem 2 romances dele muito bons que eu posso recomendar depois, mas não são conhecidos. E Drucker trabalhou com etnografia pura quando ele escreveu o primeiro livro da administração dele, O Conceito da Corporação, The Concept of the Corporation. Isso ele passou mais de um ano trabalhando ao lado de Alfred Sloan Jr., que era o CEO da General Motors. Quer dizer, ele passou esse tempo todo anotando tudo que era feito.
como se comportavam os diretores, como se comportavam os executivos, como surgiam as reuniões, como as tarefas eram delegadas, como o poder era estruturado, como a comunicação formal era feita, como a comunicação informal surgia, quais eram os aspectos de liderança mais marcantes. Tudo isso aí ele fez observando. Como um observador atento, ele ofereceu esse trabalho, fazer esse trabalho para o Alfred Sloan. O Alfred Sloan não acreditou que seria um trabalho interessante, mas acabou depois abraçando essa ideia. O próximo slide, por favor. Em termos de artigo que a gente recomenda, é difícil porque tem muitos artigos bons, mas a gente decidiu recomendar o do Kuznets, né, The Field Behind the Screen, Using Ethnography for Market Research in Online Communities. E a gente recomenda isso aí justamente porque ele dá um passo mais à frente. Fala da etnografia dentro das comunidades virtuais. Então, esse é um trabalho interessantíssimo, porque ele faz, primeiro, um apanhado dos processos, né, de como o modus operandi da pesquisa deve ser feito, quer dizer, ele traça realmente um bom passo a passo, e depois ele demonstra a aplicação disso aí no estudo em um café. Né? Veja bem que nessa época, que ele escreveu em 2002, esse período aí estava aquele período da ascensão dos cafés na cultura americana. Você via isso muito nos filmes, nos sitcoms, na própria Friends, né, que popularizou isso aí imensamente. E ele queria saber como é que essas pessoas, esses clientes também se interagiam online. Então, o que eles fizeram? Eles mostram aí uma estrutura tripla, né? Uma triangulação. Você faz entrevistas nos grupos online, nos grupos virtuais, você participa desses grupos, você debate, você conversa, e você faz uma análise também do que as pessoas estão falando nas mídias sociais. Né? Então, isso aí ele colocou como uma etnografia, integrando esses 3 pontos. Isso aí tem muitas dificuldades metodológicas, é lógico que tem. Mas imaginar que a gente hoje pode estender nossa pesquisa para qualquer lugar do mundo, se a gente for pensar em termos de etnografia, isso é uma tentação imensa e um campo que a gente tem que realmente abraçar, seja a sua perspectiva funcionalista, no sentido de melhorar o desempenho das organizações, ou seja a sua perspectiva mais para conhecimento sociológico ou antropológico das pessoas nas organizações. Próximo slide, por favor. Eu peço desculpa estar correndo, porque o tempo é curto. A gente traz aqui alguns exemplos bem práticos de etnografia nas organizações. Artigo espetacular do Ken Anderson, Ethnographic Research, a Key to Strategy, da Harvard Business Review. E ele fala, né, ele é considerado um antropólogo da Intel. Ele era um antropólogo da Intel. E ele mostra como a Intel estava usando antropologia para prever, né, no caso, a pesquisa etnográfica qualitativa, para prever o comportamento do consumidor. Não é o que ele dizia? Eles desenvolvem produtos altamente tecnológicos, mas eles querem saber como essa tecnologia vai ser integrada à vida em sociedade. Então, eles tinham um grupo de pesquisa que iam na casa das pessoas, quer dizer, tinham que ser voluntários, obviamente, e esses grupos e esses pesquisadores participavam da vida dos grupos estudados, né, querendo saber coisas como, por exemplo, se a televisão e o PC iriam convergir. Quer dizer, eles não querem saber se existe tecnologia para convergir PC e televisão, porque existe. Eles querem saber se as pessoas se comportam de uma maneira tal que facilite essa convergência, ou se haveria uma resistência a algo desse tipo. Também outra coisa, como os baby boomers mudariam, se eles reteriam seus hábitos de utilizar o PC e a televisão, enquanto eles vão ficando mais velhos, né? No caso, essa geração já está mais ou menos 65, 70 anos, ou se essa geração, que é uma geração muito rica, né, que tem um grande poder de compra, se eles iriam mudar para novas mídias. Então, ele queria saber se os smartphones iriam realmente tomar a maioria das funções do computador pessoal. Então, ele não perguntava às pessoas, ele via o comportamento das pessoas. Isso aí guiava a Intel em suas decisões. Né? Eu trabalhei em um projeto com a ARM, que depois foi comprada pela Intel, e eles trabalhavam com pesquisa etnográfica com usuários de jogos para saber se eles deveriam investir em que tipo de processador para computador ou para celular, baseado nisso aí. E o exemplo da Lego, que eu acho espetacular, o livro The Moment of Clarity, Using the Human Science to Solve Your Toughest Business Problems. Esse livro é espetacular, assim, explode a cabeça da pessoa quando a gente lê. Ele traz inúmeros exemplos de uso de pesquisa qualitativa e etnográfica por grandes empresas para solucionar problemas. Os autores usam até uma expressão que eu acho espetacular, que eles falam sense-making, que é a expressão de fazer sentido. Através da pesquisa etnográfica, fazer sentido
a realidade das coisas. E um dos exemplos é a Lego. O que aconteceu? A Lego estava tendo graves perdas de vendas, né, mais ou menos no início do século XXI, aí, e não se sabia por quê, porque as linhas de produtos estavam respondendo ao que as pesquisas de mercado diziam que as pessoas queriam. As crianças tinham menos atenção, mudavam rapidamente de interesse, estavam mais interessados em jogos eletrônicos, tudo isso aí que a gente já sabe. Então, eles tentaram mudar as linhas de produto e isso aí não respondia, não aumentou a demanda. O que eles fizeram? Mandaram pesquisadores nos centros das grandes lojas, departamentos, tem os stands da Lego, né, com várias peças que as pessoas podem brincar, passar o dia brincando, e eles mandaram os pesquisadores para esses centros para observar as famílias brincando. E o que eles viram foi o seguinte, foram crianças brincando durante horas, sem se distrair, foram pais brincando com crianças, montando coisas do nada, e isso aí fez com que eles redirecionassem o tipo de produto deles para, novamente, atender a uma perspectiva desse market persona que eles pensavam que era diferente, devido aos dados quantitativos e a outros estudos, né? Então, uma coisa espetacular que ele fala aqui, the hard science involve mathematics and universal laws, tell us the way things are, quer dizer, a matemática diz como as coisas são. E essa tendência é tão comum que a gente às vezes ignora com a experiência na cultura, como a gente experiencia as coisas na cultura, que é muito diferente, muitas vezes, de como os números e a estatística descrevem as coisas. Próximo slide, por favor. E um último exemplo aqui que eu queria dar, de falta de pesquisa etnográfica, é da New Coke. Aqui a professora Janaína está rindo, eu acho que ela deve imaginar o ângulo que eu vou tomar. Veja bem o perigo de você não usar pesquisa etnográfica. As vendas da Coca-Cola estavam caindo um pouco em relação à Pepsi. Se cai 0,1%, eles têm que já ficar preocupados. Então, o que eles fazem? Testes cegos, blind tasting. Você pega as pessoas, faz blind taste para saber se elas preferem Coca ou Pepsi. Porque se você perguntar, elas não vão saber. Elas vão dizer, eu prefiro Coca. Mas algumas não vão saber diferenciar a Pepsi da Coca. E nos testes cegos, estava um número crescente de pessoas preferindo a Pepsi à Coca. E isso aí serviu de explicação para a queda nas vendas da Coca. E o que fizeram? Vamos mudar a fórmula, ora bolas. Vamos fazer uma Coca-Cola mais doce que atenda a esse anseio das pessoas. Então mudaram a fórmula da Coca-Cola, fizeram os testes cegos, um sucesso absoluto. Né? As pessoas, a grande maioria das pessoas que fizeram o teste cego, preferiram a nova Coca em relação à Coca antiga em relação à Pepsi. Quer dizer, né, vamos acabar com a Pepsi. Lançaram a New Coke. O maior fiasco da história do marketing. Houve passeatas na rua de protesto. Assim, parece até brincadeira, né? A gente passando a situação que está passando hoje no Brasil, imaginar a pessoa protestando por causa de sabor de refrigerante, mas isso é os anos 80, né? Então teve passeata de protesto. Por quê? Porque eles não levaram em consideração que o sabor da Coca, ela remete as pessoas às lembranças da própria infância, às interações familiares, às interações com os amigos. As pessoas, muitas vezes, associam um refrigerante apenas um monte de água com açúcar e química. Mas as pessoas associam isso aí a momentos bons da vida. Você vê a Coca-Cola sempre associando-se às Olimpíadas, ao Natal. Então, as pessoas se sentiram traídas por causa da nova Coca. Não é que elas não gostassem da nova Coca. Muitas diziam que não gostaram, mas se fizessem o teste cego, não saberiam diferenciar. Simplesmente, a Coca não levou em consideração esses aspectos etnográficos. E foi um prejuízo, assim, imenso. Imenso. Então, qualquer empresário que vier fazer cara feia para um pesquisador que utiliza método etnográfico, ele realmente não sabe o que está falando. De uma perspectiva puramente funcionalista, isso aqui é extremamente viável e bem-vindo para as organizações, apesar das barreiras que temos.